gravando esse vídeo aqui porque uma galera me perguntou em quem eu ia votar. E aí eu acabei não respondi para alguns no inbox, outros não respondi. Aí hoje é o último dia, então eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre isso. Responder essa pergunta sobre em quem eu vou votar. Eu tinha gravado um vídeo sobre isso já, mas aí como eu tô gravando bastante vídeo agora pro negócio das aulas e tal na web, a gente fica cada vez mais exigente, né? A gente fica cada vez mais exigente e... Então, eu vou fazer um vídeo rapidinho sobre isso, então. Aqui em casa, bem rápido mesmo. Então, primeiro preciso que você entenda duas premissas. Na verdade, três premissas que antecedem a decisão que eu tomei sobre o meu voto. A primeira é que, assim, tanto faz, cara, se a Aécio ou se Dilma ganhar, entendeu? Não vai ter uma solução pro país, tal. Nenhum deles carrega uma solução, uma mudança significativa, não. Tem um cenário que é um pouco melhor hoje e tem um cenário que não é tão bom hoje. Essa é uma primeira premissa. A solução para o país passa por um dos poderes, não é o executivo, legislativo e judiciário, nem o poder de imprensa, é o quinto poder, que é o poder do povo. E isso está acontecendo agora, está começando a ter uma mudança muito legal. Eu estou bem feliz com esse negócio, estou vendo, de repente, os debates, as eleições tomaram proporção como se fosse Copa do Mundo, assim, todo mundo falando nas redes sociais. Fica até um pouco meio chato, porque a galera brasileira é muito apaixonado, né? Então, quando fala de futebol é com uma paixão, detonando o time adversário, e assim é em tudo, no carnaval, quando fala de uma escola de samba, detona outra. E na eleição não seria diferente. Então, e na internet as coisas, os ânimos são mais quentes mesmo, então a galera se pega mesmo na internet. Mas mesmo assim eu acho legal ter essa atenção para as eleições. Bom, outra coisa que eu preciso te dizer, a segunda premissa, é que assim, Aécio e Dilma não são tão importantes quanto seus partidos. Nós vamos entender essa relação. A terceira premissa que eu preciso te falar é que você tem que entender que a gente vive num presidencialismo de coalizão. O que é um presidencialismo de coalizão? Cara, é assim, ó. Temos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Essa cara de sono é porque é cedo, eu dormi tarde, é isso. Então nós temos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos falar como se fosse só legislativo. Tem uma galera no legislativo. Vamos falar na esfera da União, porque nós temos pessoas políticas independentes. União, estados, municípios e Distrito Federal são independentes, são autônomos, criam suas próprias leis, são pessoas políticas. Então vamos imaginar na esfera da União o poder legislativo. Um deputado tem uma ideia, e aí ele mostra a ideia pra galera: galera, tive uma ideia. E a galera começa a dar like nessa ideia. Um monte de gente vai dar like e uns dão dislike, mais ou menos assim, entendeu? Se essa ideia tiver mais like do que dislike, o presidente pode sancionar essa ideia e isso virar uma lei. E mesmo assim, o STF, que é o poder judiciário, ele vai olhar essa lei para ver se essa lei não é inconstitucional. Então, diante desse exemplo, você percebe que a tripartição dos poderes, os poderes são independentes, mas são harmônicos, e algumas decisões são vinculadas. Tá, agora olhando um pouquinho para a esfera, para o poder executivo dentro da esfera da União, que é o que nos interessa, o presidente da República, né? O presidente também tem ideias, e ele apresenta as ideias, e a galera também dá like e também dá dislike nas ideias. A galera vota favoravelmente e vota não favorável às ideias. A brincadeira é a seguinte, cara: o presidente tem que ter apoio para ele poder governar. Ok. Agora, eu te falei numa premissa que eu falei pra você que a Aécio e Dilma não são tão importantes quanto seus partidos. Porque agora a gente tem que ver assim: imagina essas pessoas que apresentaram as ideias, imagina as pessoas que deram like ou dislike. Essas pessoas não deram like ou dislike porque elas quiseram dar like ou dislike, elas deram like ou dislike porque o partido determinou que deveria dar um joinha na ideia. O partido disse: olha, vamos apoiar essa ideia, olha, não vamos apoiar essa ideia. E o eleito pelo povo não pode ir contra o partido. Na verdade, hoje, o único cara que eu vi indo contra o partido nos últimos tempos foi o tal do Bolsonaro. E não expulsaram ele porque ele tem uma boa
aceitação na mídia e tal, fez um monte de programa, apareceu na mídia, e aí o partido não teve o que fazer, porque é um partido pequeno também. E ele é o cara mais representativo do partido, assim, a figura mais forte. Mas, de maneira geral, os políticos têm que respeitar a decisão do partido. Diante disso, bom, a ideia do presidencialismo de coalizão é que você possa ter uma decisão, né, colegiada em favor do povo, da república, da res pública, da coisa pública. Mas o que acontece hoje? Hoje acontece aquele toma lá da cá, que numa entrevista com a Batista Poeta, a Dilma falou para ela dar um exemplo. Esse seria um bom exemplo. O exemplo de que criou-se nesse governo mais de 30 ministérios, são 39 ministérios. Então as pessoas políticas, os cargos políticos inflaram muito. Mas isso aconteceu para poder ser distribuído. Porque aí assim, ó, teu partido me dá um apoio. Não, peraí, como é que eu vou te apoiar? Se eu for te apoiar, você vai ter que me alegrar. Aí beleza, eu vou te alegrar com o Ministério da Pesca. Você eu vou alegrar com o Ministério das, sei lá, das cidades. Você com o Ministério do não sei o que. E não só o Ministério, o Presidente da República também indica diretoria das autarquias, das empresas públicas, da Sociedade de Economia Mista, das fundações. Então, a diretoria do Banco Central, a diretoria da CVM, a diretoria do INSS, da Petrobras, da Caixa do Banco do Brasil, todos são indicados pelo presidente. Inclusive, no último debate, isso eu não cheguei a verificar. O Aécio disse que a diretoria do Banco do Brasil é uma diretoria extremamente inflada, que inflou muito, eu não verifiquei isso. Então, eu quero dizer que assim, os cargos políticos, esses cargos que são de indicação, inflaram muito, e inflaram porque precisa dar para receber. O executivo dá um carinho nos caras para quando ele apresentar uma ideia, os caras apoiarem ele. Então, esse é o lado ruim do presidencialismo de coalizão. E antes que você diga que eu estou fazendo alguma desonestidade aqui, o Aécio foi perguntado sobre isso, sobre esses cargos. E ele disse que ele não se comprometeu a acabar com isso. Provavelmente ele vai manter, para ele também poder utilizar disso para ter apoio. Bem provável. Bom, agora que a gente falou sobre essas premissas, é bom que eu vou começar a te falar sobre os 3 motivos que me fizeram optar pelo meu voto. Bom, um dos motivos então, primeiro motivo, é um princípio democrático e existe a necessidade mesmo de ter a troca de poder, a troca de mãos do poder, sobretudo do executivo. No legislativo tem que ter de tudo, tem que ter bancada, do que você imaginar tem que estar lá, entendeu? Mas no executivo é importante trocar de mão o poder. Sim, já está há 12 anos o PT e é importante trocar de mão. Teve coisas boas, teve coisas que não foram tão boas que o PT fez. Então, mas é importante trocar de mão. Tem uma frase do S. de Queiroz que é muito legal, que ele fala o seguinte, ó: de tempos em tempos, os políticos têm que ser trocados pelos mesmos motivos que nós trocamos fraldas em bebês, sabe? E é verdade, tem que trocar mesmo. Então esse é o primeiro motivo. Acho que está na hora de fazer uma troca, vai oxigenar, é bom para a democracia, é bom para todo mundo. Ah, mas se não for bom, em 4 anos, põe o PT de novo, entendeu? Pronto. E tem outra, o PSDB sabe que se fizer cagada em 4 anos, ele não vai ser reeleito. E de repente vai pagar por isso mais 12 anos. Então, eu acho que ele vai tentar fazer um bom governo, mesmo. Segunda possibilidade, segundo motivo, eu não gosto das políticas do PT. Ou melhor, eu não gosto da forma que as políticas do PT, do fim que elas têm. A política do PT, eu vou te dar uns exemplos para ilustrar o que eu estou falando, mas de uma maneira ou de outra, ela sempre tem um cunho muito transparente de uma permanência no poder. Então, a gente tem o último decreto que a Dilma soltou, que é uma prova disso, né, onde ela cria sociedades, ela coloca a sociedade civil no meio de diversas decisões. Eu não vou abordar com detalhe esse decreto aqui, mas o que ela faz com isso, na verdade, procure ler, se informar, é colocar o PT sempre no poder. Arranjar uma forma do PT estar no poder.
e também poder endossar algumas decisões futuras que já estão sendo encaminhadas, algumas alterações que tem ali, algumas propostas que serão feitas. Mas eu posso te dar um exemplo muito mais palpável para a gente falar e muito mais tranquilo, que é o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família é uma ótima iniciativa, realmente, né? Foi a soma de diversos programas sociais que já existiam e algumas alterações que realmente foi positivo, muito positivo para muitas famílias. Agora, o problema do Bolsa Família é que ele não tem um fim. Quando eu digo um fim, não é uma finalidade, é um fim assim, tipo, vai acabar. Como assim tem que acabar? Não é, tem que acabar, cara, tem. Não tem que acabar, não é que você tá pensando de acabar de as pessoas sem nada. Eu sei que para quem vive nessa situação, R$70 faz diferença, eu sei disso. Eu venho de uma realidade muito pobre. Mas o fato é que, assim, cara, em 10 anos, se eu não me engano, eu vi uma única matéria falando sobre isso, de 2013, que em 10 anos, se não me engano, 12% das pessoas deixaram de utilizar o Bolsa Família e também detectaram mais de 500 mil fraudes no Bolsa Família. Mas o fato é que, assim, a maioria das pessoas, em 10 anos de Bolsa Família, mais de 10 anos, continuam utilizando e vão continuar precisando. E aí nós precisamos ampliar o Bolsa Família para atender mais pessoas. Tá, qual que é o problema disso, cara? O problema disso é que o Bolsa Família devia ser um programa que tivesse, assim, alguma dinâmica que você pudesse fazer parte dele se fosse preciso. Mas, olha, em tantos anos você vai ter condições de sair dele porque você não vai precisar dele. Tinha que ter alguma coisa assim, é isso que eu digo num fim. Porra, legal, você vai entrar pro Bolsa Família, vai ganhar mais R$70, que não vai mudar muito a sua vida, mas vai dar pra comprar um leite a mais, uma carne a mais, uma carne não, sei lá, uma dúzia de ovos a mais, umas frutas a mais. Mas você vai entrar junto com o Bolsa Família com um programa de capacitação profissional. E aí você vai ter uma formação técnica ou alguma coisa nesse sentido, né, que vai criar uma obrigatoriedade. Se você recebe Bolsa Família, você tem que se capacitar para conseguir emprego ou montar uma empresa. Isso eu acho que ia ser legal. E aí uma parceria com as empresas privadas. As empresas privadas estão sempre abertas a parcerias, sobretudo que desonerem um pouco os impostos. Então uma parceria nesse sentido seria muito saudável. As pessoas entrariam no Bolsa Família, fariam um curso técnico, sairiam dali com um emprego ou então capacitadas para montar a sua empresa na sua região. Seja do que for, empresa de limpeza, empresa de cabeleireiro, salão de festa, qualquer coisa. Então aí sim a gente teria um programa que, olha, a galera vai entrar, vai melhorar de vida, vai erradicar a pobreza mesmo, vão sair mais capacitados, ganhando a sua grana por si só. E aí vão dar lugar a outros. Mas da forma como tá, o número de pessoas que saem no Bolsa Família é muito pouco. Em 10 anos saiu 10%, nós vamos precisar de 100 anos. 100 anos para tirar esses que entraram. Cara, você sabe que em 100 anos a galera vai ter morrido já. Mas entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, e cada vez mais é precisar de mais espaço, mais dinheiro público para que mais pessoas possam usufruir desse benefício que não muda a vida dessas pessoas. Melhora um pouquinho, claro que melhora. Mas mudar não muda, entendeu? O cara não deixa de sobreviver para viver. Ele continua sobrevivendo, continua numa merda de vida. Então, se fosse assim como eu te falei, com alguma parceria com as empresas, alguma parceria na iniciativa privada, alguma coisa, algum planejamento de que isso vai acabar, a galera vai conseguir uma capacitação massa, vão abrir empresa, vão contratar pessoas ou vão ser contratados, aí, porra, é um puta de um programa e vai erradicar mesmo a pobreza. Assim como tá, o que faz? Ele acaba manipulando os números, ajuda a manipular os números do seguro dos desempregados. Ele cria uma dependência nefasta das pessoas com o Estado. Ele serve para angariar votos, serve para deixar o PT no poder, e isso eu não acho legal. Então eu acho que é um programa muito bacana, mas que teria que ter esse cunho mais... Bom, vai ter um fim, entendeu?
Pô, em 10 anos, cara, você pode acabar o ensino médio, o fundamental, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer um mestrado. Pode, cara. Em 10 anos pode. Não tô dizendo que as pessoas fariam isso, mas olha só. Se você pode fazer tudo isso em 10 anos, porra, você consegue fazer um curso de, sei lá, cara, hotelaria, garçom, sei lá, e trabalhar num restaurante, de barman, trabalhar num bar, fazer um curso de inglês e aprender inglês para trabalhar num hotel de camareiro, de recepcionista, qualquer coisa assim, várias coisas, entendeu? Pô, em 10 anos você consegue fazer um curso do que você imaginar. Pense em qualquer curso, em 10 anos você faz esse curso. Então, e aí com esse curso capacitado você consegue um emprego. E aí você muda realmente a sua vida, você passa a viver ao invés de sobreviver. Então esse é o primeiro ponto. E as políticas do PT como um todo, não vou gastar tempo de falar delas aqui, mas elas têm muito esse cunho de tentar deixar um vínculo da pessoa com o Estado, um grude da pessoa com o Estado. E isso pra mim é muito preocupante, porque não é a vertente que eu acredito, as pessoas dependendo do Estado. Tá, e aí? Eu acho que o Aécio vai mudar isso. Essa é a pergunta que você vai dizer. Cara, eu acho que tem uma chance de, no governo Aécio, outros partidos terem mais espaço para propor ideias que contribuam com esse fim. Então, eu sei que com o governo Aécio, alguns outros partidos vão ter mais espaço. E alguns outros partidos, algumas outras pessoas pensam dessa forma. E pode ser que isso aconteça. E se não acontecer, daqui a 4 anos muda, põe de novo o PT, velho. Pronto, entendeu? Pronto. Eu tenho medo. Sabe? Em 4 anos se muda de novo. Então, eu acho que tem essa chance. A chance disso acontecer. Bom, o segundo motivo, cara, são as projeções internacionais, entendeu? As projeções internacionais não são favoráveis para a permanência do governo Dilma. Porque é um governo que acaba colocando muito cunho ideológico nas decisões internacionais. E cunhos e premissas ideológicas que não são as premissas do resto do mundo. É um governo que, na crise de 2008, apostou em consumismo, que foi a decisão certa, mas não conseguiu investir em infraestrutura no país. E por não conseguir fazer isso, as empresas brasileiras estavam produzindo no topo da sua capacidade, lá em cima, e mesmo assim não atenderam a demanda do país. E em função disso, ou deixava nascer inflação galopante, ou abria para importação, e eles abriram para importação. Só que entrando em importação, sai dólar da reserva. Sim, porque você compra importado, você paga com dólar, né? Sai dólar do país. Tá, e aí que isso já gerou problema no câmbio. E automaticamente gera problema no mercado de capitais, nas ações das empresas, nos investimentos. O investidor teme o Brasil. E isso é preocupante porque, mas não vamos financiar o mercado financeiro. Cara, para com esse discurso do Luciano Genro, esse discurso idiota. Não existe isso, cara. Ele até existe, mas é um pouco mais complexo do que isso. Os investidores não acreditando no país, gera-se menos emprego. É preciso investir na infraestrutura do país, em portos, em estradas, porque isso faz com que o país consiga vender mais, produzir mais, investir na indústria, porque a produção aumenta a oferta, aumentando a oferta o preço baixa. Mas a oferta nossa, nacional, isso é importante que seja feito. E, enfim, eu não vou explicar com detalhes aqui essa crise que se anuncia, que provavelmente vai acontecer com a Aécio ou com Dilma, mas eu acho que pode ser amenizada essa crise com a Aécio. Acredito nisso. Terceiro motivo, cara, é o fato de existir o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é como se fosse, de fato, um encontro que acontece, né? É um alinhamento dos partidos de ideal comunista em toda a América Latina. Aconteceu em São Paulo, por isso esse nome Foro de São Paulo. E acontece em vários lugares, tem site, tem informativos. A América Latina toda é governada por países que têm ideologia comunista. E o problema disso é que isso acaba criando uma rede de interesses em função de um único fim, aonde isso fere a soberania, aonde isso fere a soberania do país. E aí a gente tem aí péssimos exemplos em toda a América Latina de desenvolvimento. E o Brasil, o PT, ele tem essa proximidade com o Foro de São Paulo. Então esse é um motivo
bem forte para eu não votar no PT nesse momento de novo. Eu não quero, realmente, eu quero distância de um país comunista, entendeu? O país comunista é a pior coisa, é o que eu não quero. Eu não vou nem entrar na doutrina do comunismo aqui para te explicar, só olhe para Venezuela, abra o jornal, olhe para Cuba, leia as coisas, procure vídeos na internet sobre Cuba, sobre Venezuela, e você vai ver que merda que é esse país vivendo num lugar desses. Olhe, pesquise sobre China, você vai ver que China cresce, mas números são apenas números. Esses números não se refletem em benefício para a população. Então, pesquise sobre isso. Olha, você vai ver que país comunista é uma grandíssima bosta. E eu não quero isso. Então, resumindo muito, cara, muito mesmo, eu vou te dizer que esses são os principais motivos que eu não voto em PT nessa eleição, que não quer dizer que eu não vou votar numa outra. Ué, de repente numa outra, o PSDB não atende as expectativas, coloca ele pra fora. Entenda, cara, você tá contratando um funcionário, entendeu? Se você não gostar desse funcionário, você demite esse cara. Aí, olha só, entenda a seguinte premissa: você contratou um cara, esse cara chega sempre atrasado. Você demitiu e contratou outro, que não chega atrasado, mas não produz o tanto que você quer. Agora, não é porque ele não chega atrasado que você não vai demitir esse cara, entendeu? Então, na minha visão, o PT cometeu diversos erros. E eu vou demitir, da minha parte, eu vou demitir ele. E vou contratar o Aécio agora, para ele me servir. E se eu achar que o Aécio não me serve bem, eu demito ele também. E contrato outro. Enxergue isso como se fosse realmente o seu empresário e a Dilma ou o Aécio são seus funcionários, né? Então, não é, mas pô, a PT roubou, o PSDB roubou antes e tal. Cara, é o seguinte, ó, o PT roubou, não importa, cara. Se você acha que as denúncias procedem, né, pesquise, veja que procede, cara, não justifique um erro com o outro, entendeu? Isso não existe. Se o robô tá fora, demite. E aí o PSDB, de repente agora tem duas opções. Contrate ele porque ele vai tentar fazer melhor, porque ele sabe que não vai ser reeleito se não fizer melhor. Ele sabe que vão ser 4 anos e ele vai estar fora. Todo mundo que põe a bunda naquela cadeira quer ficar mais 4 anos, põe na tua cabeça isso. O problema é que depois de 2 mandatos, esses caras começam a ratear. Foi o que aconteceu com o PT. O governo Lula teve aí pelo menos uns 7 anos de um bom governo. No 8º, fez algumas cagadinhas pequenas e entrou a Dilma. Esse é o problema, é muito tempo, entendeu? O Lula conseguiu se sair bem por 7 anos. Quase que sai bem por 8, quase que ele fecha os 2 mandatos bem. Cagou no final do mandato e a Dilma entrou já escorregando. Na real, a Dilma só entrou porque o Lula indicou, entendeu? Você nunca votou na Dilma. A Dilma é um posto de antipatia. Ela não é um posto de inteligência, nem um posto de carisma. Não, cara. Você votou nela por causa do Lula, entendeu? Olha a realidade. Enxerga a realidade. Então, é possível. Eu acredito mesmo que o Aécio não vai ser a mudança. Mas ele vai tentar fazer um trabalho bom. Por quê? Porque ele sabe que ele vai pro olho da rua em 4 anos se ele não fizer. Ele sabe da força que o PT tem. E o PT voltaria dizendo, a gente avisou, a gente falou, e agora o povo quer saber, e vão ser eleitos. E provavelmente, se isso acontecer, vão ser eleitos por mais 12 anos. E então, eu acho que é o momento de tentar fazer esse trabalho aí. Eu também não sou fã do PSDB, entendeu? Não sou fã da S. Mas eu acho que é hora de trocar. Vai fazer bem pra uma democracia, vai oxigenar a democracia e vai fazer bem pra gente. A gente só tem a ganhar colocando um novo funcionário que vai entrar com gás e vai tentar ao máximo nos agradar. Isso você pode ter certeza. Se a gente não gostar, põe esse cara na rua e contrata outro, porque é assim que tem que ser. Beleza, povo? Então esse aqui foi um vídeo bem rápido, tinha mais coisas pra falar na verdade, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, um grande abraço, até a próxima.